Como vocês já sabem, o pedido de vocês nesse canal é uma ordem. E essa aula aqui é uma aula que vocês pediram demais. Na verdade, eu já fiz uma shoulder bag aqui no canal e vocês pediram e gostaram muito dessa aula. Vou colocar alguns comentários aí na tela para vocês verem. E aí, é claro que eu decidi trazer uma versão colorida, alegre e atualizada para você produzir e vender aí no seu ateliê. Olha só, essa peça dá pra gente usar de várias formas, ó. Posso usar assim como uma bolsinha, quase que uma bolsinha de ombro. Ela tem aqui uma alça de regulagem. Você pode fazer essa alça aqui com 1,40 m, porque daí vai dar para vários corpos. Você pode usar ela assim, ó, que é o jeito que a gente vê mais comumente sendo usada, ó. Ela de lateral. Dá pra gente reduzir ainda um pouquinho mais, tá? Eu até mostro pra vocês na versão da shoulder bag anterior que eu fiz, que eu utilizei uma alcinha fina. Só que como essa bolsinha aqui, ela é mais colorida, maiorzinha, eu achei que ia pedir uma alcinha mais grossa, então dá pra usar ela assim e dá pra usar do jeito que você quiser. Só não dá pra você deixar de fazer. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Vimor Tecidos. Então você já sabe, aqui na descrição desse vídeo você encontra o site e também o meu cupom de desconto para garantir todos os materiais para você fazer essa lindeza aí no seu ateliê. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com uma amiga. E ó, eu quero ver você comentando aqui nos comentários se você gostou dessa aula. Isso incentiva muito o conteúdo do canal. Como vocês podem ver, ó, 2023 tá chegando com tudo aqui no Farolzinho Ateliê. Então bora lá, vem assistir essa aula, aprender e vender aí no seu ateliê. Para fazer o nosso passo a passo, a gente vai precisar de 2 vezes na manta R2 e 4 vezes no tecido de sarja. Como que eu vou fazer? Eu vou cortar um retângulo medindo 15 por 21. Pego um cone de linha desse daqui de 4.000 metros, coloco no cantinho, nos 4 cantinhos e vou arredondar. Eu vou colocar o meu tecido de um lado, no meio do sanduichinho, tá? Manta R2 e do outro lado. Ó, aqui eu já fiz a parte de um dos espelhos, ó. Coloquei então, peguei a manta R2, passei o meu tecido, arredondei, tá aqui. Depois a gente vai colocar a parte do forro juntas, tá bom? Para o bolsinho, a gente vai cortar aqui 15 centímetros por 15 e arredonda apenas 2 lados aqui, né? A parte de baixo do nosso bolsinho, com também o cone de linha, e aí a gente vai precisar de um tecido de forro. Eu sempre corto o tecido de forro, ó, um pouquinho maior. Eu corto meio centímetro maior aqui, ó, para os 4 lados, tá ok? Vamos precisar de um conjunto de botão imantado, e eu já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer para colocar, tá? Usei aqui na alça também. Vou estar utilizando um tecido, uma faixa de tecido, eu cortei em debrum aqui, 6 centímetros, dobrei ao meio. Meia parte do passa-fita crochê, 15 centímetros também. Para fazer aqui, ó, o suporte das nossas alças, eu cortei aqui 12 centímetros por 15, dobrei ao meio novamente, depois a gente vai costurar. 2 argolas D, tá? Aqui eu tô usando tudo de 3 centímetros. Vou estar utilizando também 1,30 m de alça chique. E eu já ensinei aqui no canal como você fazer alça como essa. Eu fiz com 1,30 m e ela tá com regulagem. Para o acabamento, vou usar viés boneon. E para fazer aqui, ó, o tirante da nossa lapela, eu vou estar utilizando aqui 12 centímetros de alça chique. Essa que eu tô usando é de 3 centímetros. Coloquei o botão imantado e coloquei também uma ponteira para dar aquele charme e valorizar a nossa peça. Para fazer o fole, a gente vai cortar 34 centímetros 2 vezes, tá? E aplicar na manta R2. Aí eu fiz uma costurinha em toda a volta. Esse daqui que vai servir para o canal do zíper, eu passo aqui, ó, com a caneta mágica, uma risca, tá? Ela é o meio da minha peça. E aí eu passo uma costurinha de cada lado. E agora eu venho aqui, ó, e eu vou refilar bem na minha risca.
bem aonde fica aqui o meu meio, tá? E aí eu vou ficar com duas partes de 2,5 centímetros, tá ok? Ó, fica assim. 34 centímetros de zíper, eu tô usando o número 5 e já passei o meu cursor. E também para o forro, mais 34 centímetros, duas vezes. E eu tô usando aqui a sarja permeável pink, tá? Quero essa peça bem colorida, então a gente vai deixar ela bem alegre. Esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer a nossa shoulder bag de hoje. Então vamos começar a montar a nossa peça. Aqui eu vou começar explicando para vocês como que eu fiz a marcação para fazer o meu botão aqui de fechamento imantado. Essa parte aqui fica bem à vontade se vocês querem colocar ou não. Eu coloquei mais como um charme mesmo nesse bolsinho, ele poderia não ter nada ou até você pode colocar um zíper. Eu cortei 12 centímetros de alça, coloquei aqui o meu acabamento, a ponteira, e aí eu coloquei o meu botão, tá? Primeira coisa, eu coloquei o botão aqui, ele fica, eu marco 2 centímetros e coloco aqui o meu botãozinho bem no meio. Feito isso, eu pego aqui um dos espelhos da minha bolsa, a gente já vai marcar aqui os 4 lados, então dobra, faz pique em cima e embaixo, depois encontra pique com pique e faz pique numa lateral e na outra. E aí com os piques já feitos, eu vou pegar essa parte do meu bolsinho, eu coloco ele aqui na minha bolsa, ajeito ele bem, pode prender com clipes, com alfinete, com o que você quiser. Coloca a minha alça aqui, centralizando, e aí eu pego e forço aqui para marcar. Forcei para marcar, eu marco aqui aonde eu vou colocar o botão e coloco desse outro lado. Eu tô utilizando esse botão que tem acabamento, por quê? Porque na minha alça ele vai ficar aparecendo. Então, nesse projeto, eu indico que você use esse tipo de botão, ou se você preferir, pode até colocar velcro, ou como eu falei, não colocar. Não há necessidade de você matelaçar essa peça, aqui eu fiz um matelacê só para dar um charme, ó, aqui do lado avesso dá para ver melhor. Ele tá aqui, né, num zigue-zague aqui. E na parte do espelho eu nem fiz, tá ok? Então foi assim que eu marquei o bolso. Agora nós vamos começar a costurar aqui o acabamento. Então eu vou virar aqui o meu bolso pelo avesso, vou colocar o meu tecido aqui e eu vou passar para ele aderir na manta. Faço isso com esse espelho e faço isso com esse também, tá? E daí depois a gente vai passar uma costura em toda a volta e vamos refilar todo o excesso. Depois de já costurada e refilada a minha peça, eu vou marcar aqui nessa peça os meus piques. Eles são importantes na hora que a gente for unir o fole para deixar a nossa bolsa toda centralizadinha. Feito isso, eu também faço um pique aqui no meu bolsinho. Na hora de costurar, eu já costuro na marcação certa. Ó, então aqui, meu bolsinho costurado, forro também. Eu vou aplicar agora esse meu tecido aqui para poder fazer um charme. Quem não quiser aplicar esse tecido, é só você colocar direito aqui da sua peça com o direito do forro, passa uma costura aqui, desvira e aí você pesponta em toda a volta, tá? Eu vou colocar porque eu acho que acrescenta um detalhe. Vou virar aqui pelo avesso e vou costurar esse meu tecido que tem 6 centímetros, eu dobro ele ao meio e vou costurar. Ó, eu costurei aqui com o pé de máquina, vou virar o meu tecido, pego aqui o meu passa-fita crochê, eu vou embutir ele aqui, e agora, ó, eu venho com o meu tecido, rebatendo aqui esse tecido e já a minha costura. Então, agora aqui, com o acabamento do meu viés pronto, eu vou aplicar ele no espelho da minha bolsa. Eu tenho aqui uma parte que já está com a minha etiqueta,
e outra parte que não está. Eu vou aplicar na parte que não está, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, a minha alça vai tampar a minha etiqueta, então presta atenção nisso também. Então, eu vou estar aqui, ó, apoiando, pique com pique, coloco um clips, e aí eu só preciso agora aqui colocar mais 2 clips em cada lateral. Bom, pessoal, então aqui, ó, já com o meu bolsinho aplicado, agora aqui, ó, através do pique, eu só dobro aqui a minha alça, faço uma marcaçãozinha, vou colocar ela em cima do meu pique, confiro a medida que sobra de um lado e do outro lado para ver se ela tá centralizada, bem posicionada, ó, ela já até prendo, e aí eu vou passar uma costurinha aqui, ó, para poder fazer uma costura de segurança mesmo, prendendo essa alça. Essa parte do meu espelho já está pronta, eu vou reservar aqui e eu vou fazer as partes que vão servir aqui de apoio para a gente poder usar a alça. Então, já tá dobrado, vou costurar de um lado e do outro lado nessas duas partes. Então, aqui, os meus 2 tirantes estão prontos, vou reservar. E agora, a gente vai fazer o fole. Pessoal, agora aqui na etapa do fole, o que eu quero que vocês se atentem bastante? Ao seguinte, eu dei aqui a medida para vocês e eu tô utilizando para fazer o diâmetro da minha peça, o cone de linha, tá? Esse meu cone de linha, ele tem 7 centímetros de diâmetro, tá? Então, eu indico para você, na hora de fazer o seu fole, corta um pouquinho maior, tá? Eu passei aqui a medida de 34 centímetros, por quê? Porque às vezes você pode não estar usando o material igualzinho eu tô usando e pode faltar um pouquinho no seu fole ou sobrar, tá? Então, é melhor sobrar e você consegue ajustar do que, de repente, não dar certo. Mas, se você estiver utilizando as mesmas medidas que eu tô utilizando aqui, vai dar certo, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo a parte do canal do zíper. Então, eu peguei aqui, né, a minha medida de 5 centímetros, dividi ao meio, tenho 2. Então, eu vou deixar direito com direito, tá, do zíper e vou passar uma costura de segurança. Feito isso, venho com o meu forro, aqui do lado avesso, ó, coloco o forro, e aí eu vou costurar o mais próximo possível aqui do meu dentinho do zíper. Só que daí eu prefiro costurar pelo lado da manta. Abro aqui. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, bem no cantinho, unindo aqui o meu forro com o meu tecido que tá estruturado com a manta R2. Eu vou aqui refilar o excesso que sobrar do meu forro, que eu deixei ele um pouquinho maiorzinho, eu não gosto de deixar ele bem na medida. O de cima eu deixei com 2,5, que tá estruturado, e o forro eu deixei com 3, tá? E eu vou repetir o mesmo processo desse outro lado. Canal do zíper prontinho, e agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, o meu suporte de alça desse lado e do outro lado. Então, ficou assim o meu canal do zíper. Costura pronta, agora eu vou aplicar a parte do meu fole que está estruturado com a manta R2, então eu vou colocar aqui, passar uma costura, direito com direito, estrutura com estrutura, e aqui, ó, eu coloco o meu forro. Então, você pode costurar aqui primeiro,
para poder fazer uma costura de segurança. Viro aqui no meu avesso e vou colocar o meu forro. Prontinho. Quando eu abro, vai ficar assim de um lado e assim do outro lado. Se você quiser, você pode rebater aqui a sua costura. Gente, para fazer essa peça aqui, como eu tô utilizando mais camadas, eu tô utilizando a linha de poliamida 60. Feito isso, aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Trago esse aqui, passo uma costura de segurança e depois venho com esse outro aqui. Agora aqui, ó, vou desvirar o meu forro e vou rebater a minha costura aqui. E aí agora, gente, essa parte aqui, ó, do forro que tá solta, eu vou passar uma costura aqui, ó, prendendo todo esse forro. Então, o meu fole já está pronto. Através das minhas duas costuras da lateral, eu vou juntar elas aqui. Vou fazer um pique nessa parte, marcando o centro. O pique é bem pequenininho, tá, gente? Deixo aqui juntinho as minhas costuras, faço do outro lado. E vou fazer também desse lado de baixo. Feitos os piques de cima, vou juntar os dois piques e vou fazer aqui, ó, os meus piques da lateral. E aí, ele vai bater certinho, ó, nessa minha costura da emenda, tá ok? Ó, de um lado e do outro lado. Então, agora aqui com o nosso fole pronto, é hora da gente começar a costurar na nossa bolsa. Eu vou dobrar ela aqui novamente para poder fazer aqui a minha marcação da lateral. Que a hora que junta camadas aqui, às vezes esconde, a gente não consegue ver, tá? A minha outra ali parte tá certinha. E aí, sempre lembrar, né? A bolsa de frente para você, o zíper sempre vai fechar para o lado esquerdo. Então, pego aqui o meu fole, vou deixar direito com direito da minha bolsa. Deixar aqui o pique de centro. Vou colocar o clips. Coloco no pique de baixo. E aí, eu já tenho aqui as minhas costuras, que são os piques da lateral. E aí, ó, depois ele vai encaixar certinho aqui nas outras partes da minha bolsinha. Marcado aqui os 4 lados, o que eu vou fazer? Primeiro, eu faço um retrocesso em cada marcação dessa, porque eu acho que me facilita mais na hora de costurar todo o fole. Ó, então tá preso e agora eu começo a colocar aqui os meus clips em toda a volta. Já vou ajeitando aqui a minha peça e aí eu vou passar uma costura primeiro de segurança em toda a minha volta aqui, ó. Vou colocando os clips e vou costurar. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta.
Gente, ó, então o fole tá costurado, aí eu vou abrir aqui, olhar se não fez nenhuma ruguinha aqui, ó, se tá tudo perfeito. Como tá tudo ok, agora eu já vou costurar e vou passar o meu acabamento com viés boneon. Pessoal, então aqui antes de passar o viés boneon, eu passei a minha costura com a margem do calcador da máquina industrial, que é de 0,66. Caso você esteja costurando com doméstica, vai ser de meio, tá? Eu passei em toda a volta porque eu tinha passado só aquela costurinha na beiradinha. E agora eu vou aplicar o meu viés. E daí depois, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir o mesmo processo. Então, eu começo queimando aqui o meu viés e eu vou aplicar ele em toda a volta. Eu colocaria viés pink, mas como eu não tenho e a bolsa é super colorida, eu vou estar utilizando o roxo. Gente, viés aplicado. Olha que lindeza que ficou. Depois eu mostro melhor os detalhes pra vocês. Aí depois só a gente cortando aqui esses fiapinhos que vão soltando. Quem quiser aqui, como eu tô costurando com a máquina reta, eu não fiz isso, mas passa um zigue-zague que ajuda bastante a parar de desfiar. E agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Pessoal, então a nossa peça tá finalizada. Passei o boneon de um lado e do outro. E agora aqui, ó, é só desvirar a minha peça. Eu amei o colorido que ficou. Eu amo essa sarja aqui, acho ela linda demais. Ó, acerto bem aqui os cantinhos. Olha que lindeza que ficou. Então aqui a gente tem um bolsinho que dá para colocar celular, um documento, algo mais rápido. E aí aqui é só você colocar a sua alça, ó, uma em cada lateral. Está pronta a nossa bolsa. E é isso, pessoal. Viram só que peça linda que dá pra gente fazer utilizando os tecidos que vocês encontram lá na Avimor Tecidos. Eu fiz essa aula aqui utilizando a sarja permeável, mas dá pra você fazer utilizando o tricoline também. É só estruturar e do jeito que você fizer, eu tenho certeza que você vai arrasar nas vendas aí no seu ateliê. Se você gostou dessa aula, não esquece, aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu tô deixando pra você o site e também o meu cupom de desconto para você garantir todos os materiais e produzir aí no seu ateliê essa linda peça e vender muito. Não esquece de deixar aquele seu curtir se você gostou dessa aula e ativar as notificações. A gente tá chegando com tudo em 2023 e tem aulas muito lindas para você produzir e vender aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!